escritor e historiador Altamir Fernandes de Souza, Altamirinho. Deixa eu dar um recadinho para você. Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa. É para aposentados, pensionistas do INSS, servidor municipal, estadual e federal. As menores taxas até o dia 31 de outubro, com até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel, parcelas com desconto direto do benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e faça uma simulação. Edivar, convida o povo aí, Edivar. Agora você participando conosco, nos mandando, é claro, sua mensagem, pode ser mensagem de áudio, mensagem de texto, pelo nosso WhatsApp. Sabe o número? Te conta agora, viu? Deixa já agendado aí no seu telefone, 3818-1798, 3818-1798 é o WhatsApp da Rádio Clube 98. Você também discutindo conosco aqui a notícia. Bom dia. Muito bem, nós estamos recebendo aqui o jornalista Fábio Amaro. Ele dispensa apresentações. Fábio, tudo bem? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Zé Afonso, bom dia, Edivar, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar de volta nessa rádio de grande prestígio aqui na nossa cidade e região. Estou aberto aí para responder as perguntas e participar desse interessante bate-papo. Ô, Zé Afonso, qual que é a nossa primeira pergunta aí, Zé? Vamos começar por onde? Vamos lá. Ô Fábio, a revista virtual Sou Patos vai muito bem, obrigado, né? Aliás, é a revista de Patos de Minas, não é? Muito bem. Bom, Fábio, vamos começar então falando com você sobre a expectativa à eleição presidencial, segundo turno, neste domingo, dia 30 de outubro. Vamos aqui no en passant, né? De passagem mesmo, porque afinal de contas nós temos muito mais enfoque nas coisas locais, regionais, etc e tal, mas qual é a sua expectativa com relação à eleição presidencial? Bem, Zé Afonso, primeiro eu acho que o cenário está de certa forma indefinido. Nós não temos ainda uma conclusão, claro. As pesquisas que têm saído, que são recortes do momento, elas continuam a mostrar resultados muito distintos uns dos outros, né? De instituto para instituto tem variado, tem instituto que coloca o atual presidente à frente, tem instituto que coloca o candidato do PT à frente. Então, assim, a gente está vendo um cenário um pouco repetido em relação ao que aconteceu na campanha de primeiro turno, né? E o resultado do primeiro turno mostrou realmente, foi uma surpresa porque foi diferente do que as pesquisas mostraram. Então, essa questão das pesquisas, ela acabou chamando a atenção, acabou sendo destaque nesse período eleitoral também no segundo turno por causa dessa discrepância, dessa diferença de números. Por esse motivo, eu acredito que o cenário está indefinido. Eu acho que o Brasil, em suas regiões, ele tem uma forma de analisar o cenário político, as ideologias de cada povo, de cada região, de cada estado, realmente tem um pensamento diferente. Então a gente vê, né, voltando aí mesmo com essas dúvidas em relação às pesquisas, elas mostram cada estado e cada região do Brasil pensando de forma diferente. Então nós temos aí um cenário inconclusivo. Eu volto até um pouco na história rapidamente para dizer que talvez seja a terceira eleição, a terceira em ordem de acirramento, de disputa, né? Desde a redemocratização. Nós tivemos aí uma eleição quando foi o Fernando Collor contra o Lula, uma eleição muito apertada na última semana, pelo menos de acordo com as pesquisas, e o resultado mostrou isso. Depois nós tivemos a Dilma Rousseff com o Aécio também numa eleição muito apertada, decidida também nos últimos momentos, e eu acho que agora se repete, né, num cenário, e hoje à noite temos um debate que pode ser um momento crucial de definição. Então, inconclusivo, acho que a situação é essa. E hoje nós temos o último debate entre os candidatos, que normalmente é promovido, né, esse último pela Rede Globo de televisão. E os anteriores todo mundo já viu e muita gente reprovou a forma, né, a postura dos candidatos. Para esse de hoje, você acredita que ele pode ser mais ponderado ou você acha que vai ser acirrado como os anteriormente realizados? Não, eu acredito que começa de forma ponderada, mas é natural que vai ter esses acirramentos entre os candidatos. É um debate decisivo. É um debate que um escorregão pode atrapalhar um candidato, uma fala bem colocada pode ajudar determinado candidato. É por isso que eu acho que o grande momento que o Brasil, e eu acho que o Brasil vai paralisar para assistir esse debate hoje, ele realmente pode influenciar, não sei até que ponto, né, no resultado das urnas.
E considerando também que existe ainda um número de indecisos, né? Eu não sei precisar a porcentagem, mas existe um número de indecisos, existe aqueles que não votaram no primeiro turno, que têm o direito de votar agora, a gente não sabe qual o rumo que eles vão tomar, e existe aqueles eleitores dos candidatos que não estão no segundo turno, também a gente não sabe qual rumo exatamente eles vão tomar. Então, há um mistério, há realmente essa expectativa, e o debate de hoje à noite realmente vai poder clarear um pouco mais a situação para o eleitor. Muito bem, Fábio, tudo bem contigo? Bom dia, né? Bom dia, eu estava vendo aqui uma recente entrevista, inclusive até concedida a você pelo empresário e advogado Arnaldo Queiroz. Ele disse que domingo será o dia de escolher não apenas um presidente, mas um estilo de vida. Você acha que é por esse lado também? Você concorda com o que o Arnaldo diz? Eu acredito. A entrevista que a gente fez com o doutor Arnaldo Queiroz, eu comungo de muito do que ele disse. Eu acho que os candidatos são muito diferentes nesse momento. Nós temos ideologias diferentes, pessoas que, digamos aí, um fã-clube diferente para cada candidato, uma forma de ver o Brasil, uma forma de ver a vida totalmente diferente. Eu acredito sim. Eu acho que o eleitor ele vai escolher vou parafrasear o Arnaldo, né? Vai escolher aquele candidato que comunga mais com o seu estilo de vida, com o seu modo de pensar, com o seu modo de ver a vida. E eu acho que a gente vai votar de acordo com aquele candidato que se aproxima mais da nossa forma de pensar, mesmo tendo ressalvas, né? Que é um caso meu particular. Eu tenho, por exemplo, ressalva com ambos os candidatos, né? Eu fiz uma escolha mais aproximada daquele candidato que tem alguma coisa mais ligada com a forma de eu pensar, de eu enxergar o futuro, enxergar a vida. Mas acredito sim, estamos em opostos, em extremos, né? Uma eleição apertada, difícil, e o eleitor vai ter que escolher realmente aquele que condiz mais com o seu modo de ver. Você acha que, Fábio, o eleitor deve escolher do jeito que você falou aí mesmo, mais ou menos nesse sentido, escolher um candidato que se identifica mais com o eleitor? Seria mais ou menos por aí? Existem aqueles eleitores que já são decididos e fanáticos até com determinado candidato. Esses não tem como você argumentar com eles que eles têm já uma posição firme, né? Agora, o eleitor que talvez não queria nenhum dos dois, ou queria um terceiro candidato, ou queria uma fórmula diferente nessa reta final, ele acredita que ele tende a escolher o candidato que mais se aproxima da sua forma de pensar. Eu acredito sim. Tem um detalhe também, Ramalho, Edivar e ouvinte, Fábio, que é o seguinte: no segundo turno é normal as convergências, né, de apoios. E aí nós tivemos inúmeras manifestações, tanto para um quanto para outro candidato, principalmente de governadores, de prefeitos, de líderes políticos. Você acha que isso pesa muito na questão de transferência de votos, ou o público não se liga muito nisso? Eu acho que hoje não pesa muito. Eu acho que ter o apoio é importante, mas eu não acredito que ele transfira tantos votos assim como talvez era antigamente. Antigamente, eu falo de décadas atrás, um grande líder indicava um candidato, era natural que a população acompanhava. Agora, eu acredito que o eleitor, quem já decidiu, acho que a grande parcela, vou colocar aí talvez mais de 90% da população brasileira, já sabe em quem vai votar. E eu acho muito difícil aquele que votou num determinado candidato no primeiro turno, ele mudar agora. Eu não quero esse, mas eu vou votar no outro. Eu acho que isso aí não... Se tiver essa porcentagem, ela é muito pequena. E eu não acredito na influência de líderes para determinar o voto da população, não. Acho que o povo, ele cresceu, evoluiu nesse sentido, as pessoas realmente têm a decisão, né, particular e própria. Não, o apoio é importante, mostra volume, mostra força política, mas não transfere voto em grande parte da população. Seria o caso de Romeu Zema aqui em Minas Gerais, que saiu de cima do muro? Até porque eles estão apostando muito em Minas Gerais na decisão, né? O apoio do governador Zema, ele é realmente forte, né? Ele tem o seu destaque, né? Até pela votação que ele teve no primeiro turno, né? Uma votação que colocou ele já eleito. E agora ele conseguiu reunir vários prefeitos num primeiro encontro. Eu tive leituras em notícias da imprensa que em encontros seguintes ele não conseguiu reunir tantos, por exemplo, na cidade de Montes Claros. E, enfim, acho que o caso do Zema cai como os demais, como eu disse anteriormente. É importante, é forte o apoio dele, mas não acredito numa transferência maciça de votos. Até porque no primeiro turno houve sim uma vitória do candidato
Luiz Inácio Lula da Silva em Minas, por uma diferença de 4, 5 pontos, que deu mais ou menos 500 mil votos. Não é uma diferença tão grande assim em quantidade de votos, né? E como as pesquisas hoje, a gente tem uma insegurança em relação a elas, a gente não sabe exatamente quem está melhor aqui em Minas Gerais. E como é que você viu esse assédio dos dois candidatos ao estado de Minas Gerais, Fábio? Acho que é pelo motivo histórico do resultado a nível nacional coincidir por várias vezes com o resultado, né, nas urnas de Minas, né? O fato de Minas ter um retrato do Brasil, acho que é por isso que os candidatos buscam muito aqui. Até me chamou a atenção, talvez aqui, Minas virou um foco, mas eu ainda acredito que o ponto, a região mais onde mostra uma distância maior entre os candidatos é a região do Nordeste, né? Eu até imaginava que o Nordeste seria o alvo principal dos candidatos para poder, né, tanto um como o outro, ou o candidato do PT abrir mais ainda a diferença, ou o candidato do PL aproximar um pouco mais. Eu acho que, tudo bem, acho que ficou dividido entre Minas, o Sudeste como um todo, que é o colégio eleitoral mais populoso, né, do estado e do país, e a região do Nordeste por ter essa diferença que apresentou no primeiro turno. Isso mostra, logicamente, a importância do estado de Minas, né, num contexto aí para o Brasil, e a seu modo de ver não está sendo bem explorado politicamente, eu digo assim, retorno financeiro para o estado de Minas Gerais, no que tange aí ao governo federal ou não? Bem, eu acho que esse momento é todo estratégico. O próprio governador Zema, eu acho que é uma estratégia política, talvez um tanto pessoal da parte dele, porque está declarando esse apoio ao atual presidente, né? Ele já deixou nas entrelinhas um interesse, uma vontade em ser um possível candidato futuro, né? Então eu acho que é mais voltado para esse lado político dele. Em relação a essa ligação Estado-Governo Federal, ao mesmo tempo que o Zema declarou um apoio ferrenho ao candidato do PL, o Jair Bolsonaro, o presidente, ele também corre um grande risco, né? Caso o Jair Bolsonaro não vença as eleições, ele vai ter que enfrentar ao longo de 4 anos um presidente que, né, ele fez uma oposição muito dura contra. Então, é uma relação, é um momento melindroso, principalmente para esses apoiadores, como o governador Romeu Zema, de ter colocado realmente a cara à tapa, acho que a expressão é essa, para defender um candidato e fortemente, duramente, assim como ele fez em Minas, quando ele venceu as eleições, quando ele combateu o ex-governador Fernando Pimentel. Bom, vamos passar para o debate local, mas antes, eu tenho uma última, para a gente falar a nível nacional, as questões dessas inserções. Você que tem experiência em campanhas eleitorais, né? Você sabe que tem um peso grande, né? Inserções na televisão, no rádio. Houve essa denúncia aí da campanha do Bolsonaro de 152 mil inserções que não teriam sido veiculadas. Como é que você vê tudo isso? Não estou aqui dizendo quem tem razão ou não, né? Se vai ser apurado ou não vai. Como é que você viu tudo isso aí? Jota, nessa reta final, acho que tudo acontece, tudo pode acontecer. Eu não aprofundei muito nesse tema exatamente, eu vi a notícia, agora eu também observei que não foram colocadas as provas devidas para que pudesse, né, ser feita uma confirmação da acusação, né? Se houve, alguma coisa vai ter que ser reparada, né? Mas eu acho que nessa reta final, enfim, praticamente um salve-se quem puder, né? Eles vão buscar defeitos, acertos, erros de todos os lados, e nessa questão das inserções, eu acho que com as provas você tem alguma coisa para andar. Sem as provas vão ficar realmente só as acusações, né? Sem um caminhar. Vamos lá, vamos passar para as locais agora, Zé? Vamos, eu só queria aqui... Você ainda tem mais? Ainda em nível nacional, mas a título de informação para o nosso ouvinte, o volume financeiro que é gasto numa campanha no Brasil, como essa agora, por exemplo, nós tivemos 5 eleições, né? Juntando as proporcionais e as majoritárias, né, Fábio? Por exemplo, o deputado estadual, Ramalho, ele gastou ele podia gastar, né? Claro que nem todo mundo gastou isso, mas ele podia gastar até R$1.270.000. O deputado federal, 3,176 milhões de reais. O governador, o candidato a governo de estado, 17,788 milhões.
E no segundo turno ele teve um acréscimo de R$8.894.000. Portanto, um candidato ao governo do estado podia gastar em torno de mais de 26 milhões de reais. Então é muito dinheiro, claro que muita gente ganha com isso, porque movimenta, né, o mercado de trabalho, mas é dinheiro demais. Mas tudo bem, vamos passar agora para as nossas locais, aquilo que nos interessa mais de perto. Da última vez que você participou aqui do nosso debate, você fez um comentário, uma avaliação, inclusive, que eu achei com muita profundidade com relação a financiamento de campanha, né? E isso não é, ainda que a gente traga isso para nível local, é uma coisa geral no país inteiro em termos de eleições. Mas você abordou esse tema muito bem. Como é que você hoje analisaria isso depois de passadas as eleições, principalmente de deputados estaduais? Bem, Zé Afonso, a questão, vamos colocar diretamente, a expressão fundo eleitoral. Eu sou contrário ao fundo eleitoral por ser um dinheiro público utilizado para campanhas políticas. Eu acho que a existência do fundo eleitoral, ela ajudou bastante a aumentar, ela contribuiu para esse aumento de número de candidatos. Isso acabou prejudicando muitas cidades, inclusive principalmente Patos de Minas, que é onde moramos, onde estamos. Nós tivemos aí um volume grande de candidatos a deputado estadual e um volume também considerável de candidatos a deputado federal. Eu acho que tem muito isso a ver ao fundo eleitoral. Por quê? O fundo eleitoral repassa recursos aos partidos, aos candidatos diretamente, e eles têm um recurso para utilizar, né, nas campanhas. E eu acho que isso foi um dos motivos que fez com que tivéssemos aí tantos candidatos e tivemos aí uma eleição onde, na minha leitura, numericamente nada mudou. Nós continuamos com um deputado estadual. A diferença é que agora nós temos uma deputada estadual, né? Saiu o doutor Eli e entrou a Ludmila, mas ficamos sem federal, né? Nós continuamos atrás, por exemplo, de Patrocínio, que elegeu uma deputada estadual e uma federal. Então, e a nossa cidade tem praticamente o dobro de tamanho de população em relação ao Patrocínio. Então, não vi evolução. Eu acho que continuamos a mesma estaca, uma desunião política ainda muito grande, né? Uma falta de alinhamento entre as principais lideranças em relação ao futuro da cidade, e eu não sei se isso vai acontecer nos próximos meses ou no início do próximo ano. Eu não tenho essa segurança. Eu acho que a eleição para presidente pode ter uma certa influência, sim, na perspectiva popular, né? Porque tudo na política é tudo questão de momento, né? Hoje você está bem, amanhã você não está. Então, uma eleição presidencial, dependendo do resultado, ela pode sim influenciar na forma da população pensar. Talvez isso possa ser um gancho para que haja um tipo de aproximação no futuro breve. Agora, além do financiamento de campanha, fundo eleitoral, fundo partidário, etc., nós vimos muito também investimento em termos de doações. Quer dizer, um volume enorme também, inclusive muitos candidatos que não tinham acesso ao fundo eleitoral recorreram às doações, e muitos usaram o fundo eleitoral e mais as doações. Isso significa o quê, hein? O que quem investe, quem doa para um candidato, por exemplo, está exigindo que ele assuma um compromisso, quer dizer, ele fique mais preso a esses financiamentos, inclusive físicos, porque pessoa jurídica não pode. E deixa um pouco de ficar mais ligado no compromisso que ele tem originariamente com o eleitor? Eu não posso afirmar, mas eu acredito que sim. Quando tem um apoio particular numa campanha política, alguma coisa foi conversada antes. Houve algum tipo de alinhamento. Eu acredito que na maioria das vezes é assim. Eu não acredito que o empresário repasse um dinheiro a um candidato simplesmente por achar que vale a pena, é legal, é interessante. Eu acho que não é uma coisa assim fácil, né? Eu acho que tudo é conversado, há sim algum tipo de alinhamento, né? Há sim alguma conversa, né? Eu volto ainda um pouco no primeiro turno, quando o nosso atual prefeito apoiou declaradamente um candidato de
Araguari, e enquanto a esposa dele era candidata a deputada aqui em Patos, ela obteve um recurso particular de um empresário do estado de Alagoas. Na minha leitura, na minha interpretação, não quer dizer que ela seja verídica, houve alguma conversa antes, né, envolvendo possivelmente todos esses envolvidos, essas pessoas que eu citei. E por quê? Qual o interesse de um empresário do estado de Alagoas, que tem uma empresa numa cidade chamada Delta, do lado de Uberaba, qual o interesse dele em investir numa campanha, investir alto, né? Foi o maior doador de uma campanha quando então a Ludmila Falcão era candidata a deputada estadual. Eu acredito sim que há interesses. Agora, se ele investiu, ele vai comprovar o investimento. Claro, isso aí é apuração, é a leitura né? Esqueci a expressão agora, é o comprovante, né? As provas do investimento que foi feito. Agora, o motivo por que eu acho dificilmente ele vem à tona, Zé Afonso. Eu acho que ele dificilmente vai ser explicado claramente à população. Enfim, não foi só com a Ludmila, foram com vários candidatos, né? Eu ainda prefiro, aliás, eu prefiro 100% mais o investimento de um empresário do que o fundo eleitoral. Eu sou totalmente contrário ao fundo eleitoral. O investimento de empresários, ele acontece, ele é correto de certa forma, porém ele gera alguns questionamentos como esse que eu citei agora. Exato. No caso do apoio aqui a Patos de Minas. Muito bem, Edivar. Pois é, Fábio, na tentativa de reverter a questão aí das abstenções, né? Ou seja, a falta do eleitor lá no comparecimento do eleitor no dia da eleição, o STF determinou que ficaria a cargo das prefeituras determinar a gratuidade ou não no transporte público no dia das eleições. Várias capitais fizeram isso, vão estar dando de graça, né, o transporte. Patos de Minas não. Você acha que isso aí pode acabar atrapalhando a questão do comparecimento do eleitor também no dia dessa eleição? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma atitude um tanto insensível do atual prefeito nesse sentido. Até porque quem não for votar, a multa ela é muito pequena, ela é na casa de R$3 alguma coisa. Então, assim, a pessoa pode pesar na balança. Eu vou votar ou vou pagar essa pequena taxa, né? Então, assim, eu acho que não custava ter cedido um dia livre de ônibus gratuito para a população, como muitas cidades, praticamente quase todas as capitais do Brasil fizeram. Eu vou citar aqui em Minas, por exemplo, Uberlândia e Uberaba aceitaram também liberar o transporte gratuito. E eu não me identifiquei muito com a justificativa que o atual prefeito teria dito, o motivo de não liberar esse ônibus. Ele colocou uma dificuldade financeira. E ele colocou uma dificuldade financeira há poucos dias depois dele enviar para a Câmara Municipal uma proposta para criar 7 novos cargos de livre nomeação na prefeitura, inclusive ampliar o salário do coordenador do PROCON. Ou seja, é incoerente, não condiz. Se ele está mostrando dificuldade financeira por um lado e pede uma criação de 7 cargos e o aumento de salário de um outro cargo, praticamente quase que na mesma semana, então assim, não bateu. A justificativa dele não casou. Então, não gostei. Eu acho que a população também, quando a gente postou uma matéria no nosso site sobre isso, a repercussão não foi positiva, né? E como o atual prefeito é declarado apoiador de um dos candidatos a presidente, surgiram vários questionamentos em relação a isso. Será que ele está fazendo isso para defender o candidato dele e não dar chance àquelas pessoas mais simples, de uma renda menor na cidade, poder usar o transporte público? Enfim, surgiram questionamentos. Se é sim ou não, entendeu? A gente vai saber, claro. Agora, em relação às abstenções, eu acho que sim. O transporte público gratuito, ele reduz o número de abstenções. E tem um detalhe: historicamente, no Brasil, desde a redemocratização, na eleição de 89, a abstenção no segundo turno, ela tende a ser maior do que no primeiro turno. É claro que agora parece que está tendo uma campanha muito grande para poder o pessoal ir votar. Mas na história nossa, a abstenção no segundo turno, em números, ela tem sido maior do que no primeiro turno. Aí, se uma cidade como Patos não libera o ônibus gratuito, então acredito que vamos ter sim uma quantidade razoável de abstenção, até por esse motivo. A justificativa, inclusive, é de que o eleitor, às vezes, ele muda de bairro,
né? Fica mais distante, às vezes, daquele local onde ele tradicionalmente tem costume de votar, e aí, às vezes, não fez aí a transferência para outro lugar. Nesse sentido, você acha que, logicamente, ajudaria muito esse eleitor, né? Eu acho financeiramente. Que de todas as formas, os eleitores que moram em bairros distantes, votam em urnas distantes, em colégios distantes, na zona rural, eu acho que não custava um dia, né, de liberação de ônibus gratuito numa semana em que 7 cargos são solicitados na Câmara Municipal pelo atual prefeito. Eu achei essa atitude também incorreta, poderia ter tido um pouco mais de sensibilidade e acompanhar os grandes centros. Eu acho que uma decisão dessa não pode ser só individual, ela tem que ser acompanhada, vamos acompanhar a maioria. Se a maioria das capitais, até o dia que eu vi, eram 22 que tinham aprovado o ônibus gratuito. Em Minas, algumas das principais cidades já declararam também essa liberação do ônibus gratuito. Eu acho que Patos poderia ter acompanhado. Muito bem, nós temos que fazer um intervalo. Fábio Amaro daqui a pouco volta conosco aqui no programa. Olha, as empresas do Grupo Patense, Minas Saf Brasil, Funerária Patense tem planos de assistência funerária, atendimento funerário com valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também descontos de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597 e 3823-8362. Falava em transporte gratuito, o que tem de reclamação aí, viu, Edivar, no nosso WhatsApp com relação a ônibus lotados, é uma festa, hein, amigo? É uma festa. O ouvinte participa no 388-1798. Você dá uma dica para você de Dornelles Imóveis. Você quer fazer um investimento seguro? Invista em imóveis. Tem o Residencial Luiz XV, que é de Dornelles Imóveis, apartamento de 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 1, 2 vagas de garagem, tem sacada na sala, o quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio. O prédio é sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV, novo lançamento Dornelles Imóveis, da João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, é próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Comprar, vender imóveis, você já sabe, dornellesimóveis.com.br. É intervalo, 8h31, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. Venha para o Colégio Universitário Unipam, que a turma é massa. Além de vivenciar o mundo universitário no ensino médio Unipam, você é acolhido por colegas e professores com a sua mesma visão de futuro. E ainda tem acesso à estrutura completa do campus com toda a segurança. Então não perca tempo e matricule-se já. Saiba mais em colégiouniversitario.unipam.edu.br ou pelo telefone 0800 940 4006. Unipam, educação que transforma. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Cenoura 1,77, batata doce roxa, jiló e melancia pet 1,97, abobrinha menina 2,47, banana marmelo, batata extra e inhame chinês 2,97 o quilo, couve-flor 2,97 cada, abacaxi gigante 4,97 cada. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados e pensionistas de INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro e até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e faça uma simulação. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração, nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café.
Box 1 agora vai atender em 2 endereços. A partir do dia 3 de novembro, também na sua sede própria, na Avenida Fátima Porto, 4.455, esquina com a Avenida Piauí. E na tradicional, na Rua Major Gotti, 1345, com o mesmo atendimento e qualidade. A partir do dia 3 de novembro, também na Avenida Fátima Porto, 4455, Box 1, a direção Elias e Eliseu, com os melhores profissionais. Coligação PLPP e Republicanos. Direito de resposta. O TSE liberou este direito de resposta para desmentir o que a propaganda do Lula vem falando sobre o Bolsonaro. O candidato Lula mente para ganhar o seu voto. Então, se você votar no Lula, estará votando numa mentira. A verdade é que Bolsonaro defende a liberdade em todos os seus sentidos. A liberdade de expressão, a liberdade de se defender, todas as liberdades. O presidente Bolsonaro é Deus, pátria, família e liberdade. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, com a palestra de Caíto Maia ontem à noite, encerrou-se o Congresso Mineiro de Empreendedorismo no ano de 2022, na sua 17ª edição, agora voltou a ser presencial no campus do Unipan, aliás, no Centro de Convenções do Unipan. O evento realizado pelo Centro Comunitário de Patos de Minas, Unipan, foi um sucesso. E vem aí fruticultura em pequenas propriedades, que é o tema de um importante curso que nós vamos falar mais, até porque ele vai ser nos dias 19 e 26 de novembro. Agora, eu quero confirmar para você, amigo ouvinte, principalmente jovem, que o Observatório Unipan volta agora em outubro em sua versão presencial, é neste sábado. E você ainda tem a oportunidade de se inscrever, porque restam algumas poucas inscrições. Então, hoje é o último dia para você fazer essa inscrição. Será a partir das 8 horas, a 16ª edição do Observatório, neste sábado, e o evento objetiva promover aos estudantes, não se esqueça disso, principalmente você do ensino médio, o contato com os cursos oferecidos pelo Unipan, e você será auxiliado na escolha de sua profissão. E também vai ser apresentado para você a estrutura disponível no centro universitário, que é excelente. O observatório tem início com a recepção dos estudantes no estacionamento 2 da instituição, onde vão ser repassadas as orientações gerais do evento. Posteriormente, os participantes serão direcionados às oficinas preparadas por professores e alunos do Unipan. Lá vão ter contato com laboratórios, salas de aulas, com informações detalhadas sobre os cursos escolhidos. E cada estudante poderá participar de 2 oficinas. Logo após, retornarão ao estacionamento, onde haverá o sorteio de brindes, como um iPhone 13 Pro, uma Boombox, 5 fones JBL e 3 Alexas. Em todas as edições realizadas, o Observatório teve adesão maciça das escolas de Patos de Minas e da região. Então, tradicionalmente, o evento, que ocorre agora, nesse sábado, já reuniu nas suas edições anteriores mais de 168 mil estudantes, consolidando-se, portanto, como um dos maiores eventos pré-universitários do interior de Minas Gerais. Inscreva-se já. observatório.unipan.edu.br é onde você se inscreve. Mais informações você pode obter também pelo telefone 0800 940 4006. Unipan, educação que transforma. 8h37, aproveite a maior promoção de crédito consignado do Cicobi Credicopa para aposentados, pensionistas do INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro, com até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto do benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e faça uma simulação. O Edivar está preparando ali a participação do ouvinte. Eu lembro, 388-1798 é o nosso WhatsApp. Olha, as empresas do Grupo Patense, Minasaf Brasil, Funerária Patense tem planos de assistência funerária e atendimento funerário com valores. São valores acessíveis e também descontos em hospitais, clínica médica, laboratórios, dentistas, entre outros. E agora também tem descontos de 10% a 15% na sua conta de energia. Maiores informações, Funerária Patense, em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salito. Acesse grupopatense.com.br ou ligue 3821-5597
3823-8362. Põe o povo no rádio, Edivar. Olha, a Simone está participando com a gente, a Maria Miranda, o César Chacrinha mandando um bom dia para os amigos e amigas, o Sérgio Bala, tá dizendo, tá fugindo aqui um pouquinho aí do tema, manda um alô para os flamenguistas. Fábio. Não, mas logo flamenguista. Você é flamenguista, Fábio? É porque nós temos, para quem é flamenguista, nós temos duas grandes finais nesse fim de semana, né? Tem as eleições no domingo, mas temos primeiro a final da Libertadores. Você sabe que hoje é dia do flamenguista, né? Não, foi instituído no Brasil o dia do flamenguista. Não, Zé. Vai, Zé. Continua, Edivar. Vou ter que continuar falando aqui do resto dos times, então, hein? Ed Carlos, do Quebec 2, eu tenho meu candidato por escolha minha, não vou pela cabeça dos outros, não. A mensagem aqui do Ed Carlos pelo nosso WhatsApp. Vera Lúcia, minha opinião, se fosse para o primeiro turno, com certeza teria liberado o ônibus gratuito para eleição, segundo a Vera Lúcia. A Regininha também, parabéns, Fábio. Sim, tem muita maturidade política. Obrigado também pela participação, Regininha. O Giovanni Nunes Cantil tá te mandando um abraço, tá participando, tá escutando nós lá no aplicativo Rádio Net. Giovanni, obrigado, um abraço. Lá na América, tá valendo o Cantil. O Clério Bigode também para os amigos e amigas. Eu vou colocar a Poliana no ar aqui. Não tem muito do nosso tema aqui, mas é uma reclamação em relação à questão de ônibus, transporte coletivo. Deixa eu colocar lá no ar aqui, deixa eu ver aqui. Bom dia, Jota. Meu nome é Poliana, inclusive eu participei do programa mais cedo, eu moro aqui no bairro Jardim Europa e como eu te falei, o ônibus só vem aqui 3 vezes ao dia. Era para ser às 6h20 da manhã, mas às vezes sai às 6h25. Meio-dia e 20, costuma sair meio-dia e 25 até meio-dia e meio. Ontem ele saiu daqui meio-dia e 35. Isso que era devido a um desvio que estava tendo ali no bairro Afonso Queiroz. Até aí tudo bem, a gente entende, só o que acontece? A escola não quer saber, né? Se teve desvio, se não teve. Então, assim, os meninos saem daqui, nessa distância, meus meninos tudo lá no normal, e chega lá atrasado, às vezes perde o primeiro horário, ou às vezes ganha falta no primeiro horário, sabe? Então tá complicado, né? E o outro horário que ele vem aqui é às 6h30 da noite, só, depois acabou. Então eu queria ver o que vocês poderiam estar fazendo para estar ajudando a gente. Obrigada. Que quem passou a mensagem foi a Poliana. Não tem nada com o nosso tema aqui, mas é um desabafo, uma reclamação também está sendo feita por ela em relação à questão do transporte público aqui em Patos de Minas. O Jota. Beleza, é um problema, Zé Afonso, que peraí, nós já debatemos isso aqui, nós já falamos sobre essa questão aqui, a coisa tinha melhorado, né? Porque eu acho que isso é um descaso, né? Porque perde o horário, chega atrasado, fica em falta. E aí? Ninguém vai falar nada? Vai ficar assim mesmo? Tá bom, vamos ficar por isso mesmo. Vamos dar o dinheiro lá para Pássaro Branco resolver seu problema, mas vamos deixar o ônibus atrasar. Nós tivemos várias reclamações hoje aqui de ônibus cheio. A gente entende que o transporte público no Brasil, o Edivar, Zé Afonso e Fábio, é um problema, né? É um problema sério. E o horário de pico, a gente entende também que o ônibus anda um pouco mais cheio, né? Não vou dizer que é normal, porque nós tivemos casos aqui, Edivar, de pessoas, até o Toninho falou aqui no programa, de uma senhora que até a mão dela foi prensada. Eu tenho um relato aí do ouvinte, depois você pode procurar aí, do ouvinte dizendo que quase que o motorista apanhou. Você pode ter um relato aí do ouvinte dizendo que quase que o motorista apanhou porque estava parando para pegar mais gente, o ônibus já estava super lotado. Então a coisa está ficando séria, amigo. Depois acontece um problema aí, vai cair em cima de quem? Eu acho que tem que haver uma fiscalização da prefeitura em cima desses ônibus. Está faltando ônibus? O que está acontecendo? Porque a desculpa era que, não, porque nós não estamos conseguindo levar porque está faltando dinheiro. Tá, a prefeitura organizou, a Câmara votou, vai dar o dinheiro para resolver o problema. E agora? Aliás, quando aumentou o salário, aumentou a passagem, o transporte público lá no início do ano, a proposta era aumentar o número de ônibus, Afonso. Você se lembra muito bem. Aumentou, as reclamações continuaram as mesmas. Infelizmente. E quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficando a situação, né? Porque a população vai aumentando, a necessidade de transitar em ônibus também, né? Então vai ficando mais complicado e a gente não entende por que se demora tanto a resolver certos assuntos, que aliás, Fábio, a gente precisa comentar sobre isso também, né? Essa perspectiva agora desse novo cenário político. Será que as coisas vão melhorar, vão andar mais rápido agora em Patos?
Até porque eu não vejo um novo cenário político. Como eu disse anteriormente, eu vejo numericamente estamos iguais, né? Continuamos com um deputado estadual. Agora uma deputada estadual. A princípio eu não vejo realmente evolução. Acho que nossa cidade continua estagnada, na mesma situação que estava antes, desunida politicamente, como eu mencionei, e no momento eu não vejo nada a acrescentar, assim, nada que vá mudar nos próximos meses. Eu não sei se você tem, qual que seria a sua opinião. Pode piorar? Eu vou te perguntar por quê. O prefeito apoia o presidente Bolsonaro, caso aconteça uma derrota, uma vitória do Lula. Ele apoiou o Zé Vitor, que é do lado do Bolsonaro, aliás, é do PL, apoiou o Nicolas, aliás, o Nicolas teve votos aqui em Patos, muito, ele não apoiou o Nicolas, mas ele teve muito votos aqui em Patos, né? Mas o prefeito apoiou um candidato do lado do presidente Bolsonaro. Se acontecer uma vitória do Lula, você acha que pode piorar? Acredito que sim. O cenário, de uma maneira geral? Acredito principalmente pelo empenho do governador Zema na campanha do Bolsonaro. Se o candidato Lula do PT ganhar as eleições, eu acho que pode ter uma dificuldade, né, em várias circunstâncias aí do governo federal com o governo estadual, o que vai impactar os municípios. Pode impactar Patos de Minas. E fora o confronto com aqueles eleitores aqui da cidade que têm preferência pelo candidato do PT. Eu acho que isso aí, no momento que uma autoridade declara aberto o seu apoio, ele vai ter que arcar com as consequências. Acredito em dificuldade, sim, se houver uma vitória. E mais que a dificuldade, eu acredito na forma que a população passa a ver a política a partir de então. Porque, como eu disse, a política é de momento, né? Houve aquele momento da mudança, vamos renovar, vamos colocar nomes novos. Se o candidato do PT vence as eleições, como é que vai ser a perspectiva popular a partir daí? Essa é uma perspectiva de piora, mas eu acho inaceitável, Fábio, porque nós temos sempre que pensar naquela questão de que a partir do momento que o político é eleito, ele é candidato e é eleito, ele tem que pensar na população. Então, esses embates políticos, sobretudo essa rivalidade, né? Vou fechar a porta daqui, vou fechar dali, não vou aprovar esse projeto porque não sei o que e tal. Isso não pode. Inclusive, hoje os candidatos, a gente está vendo, preconizando muito isso, essa questão de que se fulano ganhar, a coisa vai piorar. Se o outro ganhar, também vai piorar. Quer dizer, um acusando o outro. Isso para o público, para a população de modo geral, é terrível, né? Eu vou até arriscar dizer que o pensamento coletivo, ele dificilmente é colocado em primeiro plano na questão política. Então, se acontece isso é muito raramente. Eu acho que o pensamento individual, pessoal, ele está praticamente quase que 100% acima de tudo. Ou seja, a política não mudou. Ela continua como antes. Eu acredito, eu acho que só o diálogo, a conversa com a população é que tem mudado, e com a crescente das redes sociais, isso acabou ofuscando muito da realidade. A rede social, na minha visão, ela é boa por um lado e ela atrapalha por outro. Então, ela é um disfarce, né? Ela disfarça um pouco da verdade, ela encobre, é como se fosse uma cortina, e quem tem o melhor sorriso, quem tem o melhor carisma, consegue talvez ludibriar um pouco mais. Tá certo. Me permita já deixar uma pergunta para eles, se você tem um intervalo. Eu quero voltar com o Edivar primeiro, antes de você deixar a pergunta, Edivar. O Edivar tá noutra linha ali. Bom, ô Fábio, eu vou te fazer mais uma pergunta, eu gostaria que você respondesse, depois o Zé Afonso vai deixar uma pergunta no ar. Com relação liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A gente está vendo muito, está sendo discutido demais, né? As redes sociais. Somente agora na campanha eleitoral, né? A própria Jovem Pan e etc. De uma maneira geral. E eu gostaria que você desse a sua opinião com relação a isso. Aliás, é do ramo, né, Fábio? Bem, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Né? Somos todos do ramo. É verdade. Nesse momento de reta final de eleição, tudo é melindroso, tudo que você fala é melindroso, tudo pode voltar contra você ou a favor, enfim. A questão da liberdade de imprensa, eu acho que ela tem um certo limite. Ela não é completamente, né? Não existe aquela... Eu sou convicto em falar que não existe a imprensa imparcial 100%. Ela tem suas limitações, por quê? Pelos apoiadores que ela mantém. Então, ela tem viés para um lado ou por outro, né? Pelo menos de alguma forma, sim. Às vezes pode-se fazer isso com certo disfarce.
mas eu acho que há uma limitação. Isso não é só no Brasil, não. Isso eu acho que é mundialmente, porque você, para manter um meio de comunicação no ar, ou no impresso, ou virtual, você precisa de apoiadores, e você trabalha com os apoiadores. Então, eu acho que isso é mais que natural. Em relação à liberdade de expressão, eu acho que as redes sociais foi um lado, voltando nela, né? O lado bom e ruim. O bom é que você hoje fala o que você quer, grava um vídeo da forma como você quer, de acordo com seus próprios interesses, ao mesmo tempo que surgiram aí as fake news, que é uma coisa incontrolável. Aí eu quero entrar nesse particular também, sem fugir do assunto aí com relação à pergunta do Ramalho, porque é preciso que o povo atente para essa diferença, né? A liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Agora, quando eu estou usando um veículo, aí já vem a questão da liberdade de imprensa, eu já tenho que pensar que aquele veículo está canalizado para um público, direcionado, eu estou passando ali uma opinião que, se realmente não for coerente, eu estou contribuindo ou conspirando para um efeito negativo, né? E por que tanta gente acredita e compartilha em fake news, Fábio? Primeiro, porque você não precisa contar de onde veio. Eu acho que o anonimato ali contribui para que você esparrame cada vez mais uma notícia que você acha que vai causar, digamos aí, danos ou enfim, pode atrapalhar uma eleição, atrapalhar a conduta de um candidato. Eu acho um tanto pela diversão e um tanto pelo anonimato. Eu acho que a diversão no sentido assim, né? Vamos distribuir para ver o que acontece, vamos esparrar mais fake news para ver o que acontece. E muitos realmente têm um alcance praticamente nacional, né? Dependendo da notícia. Que faz isso é porque está acreditando naquela notícia, né? Naquela informação. Nem sempre, né? Eu acho que muitos pegam ali, igual o Fábio está falando. O cara quer espalhar, vamos tocar para frente. É do meu lado, eu vou ficar do lado dele também. Eu acho que esse é o ponto negativo da rede social. A grande maioria que pensa assim. Se você pegar as redes sociais, você vai ver, né? Todos nós aqui estamos em vários grupos de WhatsApp. Se a gente for olhar tudo que chega, as informações que chegam, as artes, os layouts, os vídeos, então assim, são raciocínios diferentes, informações diferentes. É um mal da rede social, para mim é o fake news. O lado positivo é a comunicação imediata, a comunicação em vídeo, em áudio, em fotos, assistida por milhares, milhões, né? Esse é o lado positivo. O lado negativo, qualquer coisa que você fala também pode ter uma repercussão muito grande. Mais ou menos igual o falso ídolo, né? Que é criado na internet. Exatamente. Né? Entra ali, o cara vira um ídolo assim da noite pro dia. Vamos pro intervalo. 8h51, Dornelles Imóveis tem um lançamento do Residencial Luiz XV, 2 quartos com suíte, sala, copa, cozinha, 2 vagas de garagem, sala, quarto, esquadrias alumínio, aquecedor solar, elevador inox. O Residencial Luiz XV é ali na João Pereira da Silva, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas 999750403 e o 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Intervalo 8h52, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Você que sofre para pagar as contas e o mercado. Você que é aposentado. Você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. Você conhece a tarifa social de energia elétrica? O benefício garante descontos de até 65% na conta de luz para famílias inscritas em programas sociais como CAD Único ou BPC. Solicite o cadastro no site ou em uma agência da CEMIG. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG, há 70 anos, transformando a vida dos mineiros com a nossa energia. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você. As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração, nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente.
Aproveite a maior promoção de crédito consignado do Sicoob Credicopa para aposentados e pensionistas INSS, servidor municipal, estadual e federal. As melhores taxas até o dia 31 de outubro e até 120 meses para pagar. Tire aquele sonho do papel. Parcelas com desconto direto no benefício para você ficar mais tranquilo. Procure nossa agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, e faça uma simulação. A Associação Médica de Patos de Minas anuncia curso de formação para secretárias de médicos, módulo iniciante, dias 4, 5, 11 e 12 de novembro. Inscreva-se já pelo WhatsApp 9772-6483. Outras informações pelo Instagram da Associação Médica. Aproveite a oportunidade e qualifique-se. Vagas limitadas. Realização: Associação Médica Regional de Patos de Minas e Portal Desenvolvimento Humano. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h54, vamos para a rodada final, Edivar. Pois é, Fábio, em relação à questão do assédio eleitoral, você tem alguma opinião tão formada sobre isso? Ontem eu estava dando uma olhada aqui, só no Ministério Público do Trabalho aqui em Patos de Minas tinha 9 denúncias. É um número grande, coisa que isso não se via, né, no passado. Eu acho que isso procede, nós estamos batendo recordes nacionais em relação ao assédio eleitoral. Minas está em primeiro lugar, até ontem era mais de 400 denúncias, já 360 procedimentos investigativos em curso. A região Sudeste e Sul são os que dominam perto de 70% do assédio eleitoral. Eu acredito que tenha acontecido sim, né, por essa polarização, por essa divisão de ideias que hoje o Brasil está realmente praticamente dividido no meio, né? Ou você vota no PT ou você vota no PL, né? Ou no Lula ou no Bolsonaro. E algo que eu toquei aqui em off há pouco tempo, essa idolatria política, que eu sou totalmente contrário a ela. Idolatrar político eu acho que não cabe mais nos tempos atuais, mas está acontecendo com fervor muito grande, e o assédio eleitoral é consequência de tudo isso, né? Eu acredito sim que empregadores estão colocando funcionários em situação difícil, exigindo que vista a camisa, que use o boné, que coloque o botão na camiseta, que vote determinado candidato, com ameaça de demissão. Eu acredito em tudo isso. Acredito nesse recorde também de denúncias, e agora que as pessoas descobriram que as denúncias podem ser feitas, elas estão crescendo. E eu acho que vai crescer muito mais aí até o momento das urnas. Ô Zé Afonso, dá tempo de você fazer mais uma pergunta para fechar aí, rapidinho, hein? 30 segundos. Quero deixar uma reflexão aqui, Fábio, porque quando a gente fala aqui em liberdade de expressão, não é? Há quem entenda que o direito de expressão garante e justifica qualquer publicação nas redes sociais. Não dá para confiar nisso, quer dizer, não dá para levar isso a sério, não é verdade? Concordo. Então, e também a principal reflexão é a seguinte: nenhuma democracia sobrevive sem uma imprensa livre, e nenhuma ditadura sobrevive com uma imprensa livre. Isso é de Jorge Pedro Souza, que é um professor catedrático e pesquisador de jornalismo da Universidade Federal Fernando Pessoa, na cidade do Porto, Portugal. Isso porque nós somos do ramo, nós estamos aqui e somos o tempo todo questionados também sobre coisas que a gente fala, que a gente informa, quando na verdade você está fazendo a coisa pensando na informação à população. Às vezes você é criticado porque passou a informação. Não, você deve falar da coisa boa, não falar da coisa ruim. Então eu acho que essa reflexão é fundamental num momento como esse, que nós estamos encerrando um debate às vésperas praticamente das eleições. Ô Fábio, uma mensagem final aí, para a gente fechar aqui o programa, para o eleitor que vai votar domingo. Bem, eu acho que eu vou voltar aí parafrasear o Dr. Arnaldo Queiroz, que foi uma entrevista de grande conteúdo que a gente publicou na revista Sou Patos. Eu acho que a mensagem final dele coincide muito com o meu pensamento. Eu acho que a população deve votar naquele candidato que se identifica mais com seu estilo de vida, com sua forma de pensar, com seu conhecimento, né, e como você enxerga o futuro do Brasil. Independente, vou citar novamente, eu tenho ressalvas com os dois candidatos
que estão no páreo agora. Fiz uma escolha com base naquilo que se aproxima mais da minha forma de pensar e de ver a vida. Eu acho que o eleitor tem esse momento agora, domingo, diante dos extremos que estamos vendo, são ideologias diferentes. Nós temos a direita versus a esquerda, né? Um paralelo com o futebol, nós temos uma final da Libertadores, nós temos o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Você tem que fazer uma escolha. Eu acho que o momento não é para ninguém ficar em cima do muro, independente de você não goste, eu goste de ou não goste de nenhum dos candidatos, é mais uma escolha voltada, como disse o doutor Arnaldo, ao seu modo de ver a vida, ao estilo de vida, ou seja, que tipo de vida você quer levar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Beleza, obrigado, Fábio. Edivar, até segunda. Até bom segunda. Fim de semana. Bom voto, você, hein? Né? Mas eu vou trabalhar aqui e a Rádio Clube 98 também vai estar fazendo aí a cobertura. Como sempre. Como sempre, nosso plantão desde domingo, bem cedinho, o dia todo. Depois que fecharem as urnas também, nós vamos estar aqui comentando e trazendo notícias, né, sobre a eleição e, claro, até a apuração final. Beleza. Zé Afonso, bom fim de semana. Para você também e para todos. Eu fico com essa reflexão, hein, Fábio? Porque realmente é o eleitor e a sua consciência ali junto da urna. Agora, votar é importante. Não deixem de ir à sessão e votar, né? Vamos exercer esse direito que nós temos. Se somos obrigados, somos também temos também esse direito, né, de escolher para depois cobrar. Não escolhe, depois como vai cobrar. Bem, e quero lembrar também, Ramalho, que na segunda-feira nós teremos aqui, como complemento dessa cobertura das eleições de 2022, a presença do advogado, especialista também na questão eleitoral, que é o doutor Douglas Eduardo, para a gente fazer um balanço das eleições desse domingo. Então, na segunda-feira, aqui no Debate 98. Um abraço, fiquem todos com Deus, pensem bem e até segunda-feira, se Deus quiser. Agradecendo a sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra-venda, acesse dornellesimóveis.com.br. Copato, sabor e qualidade sempre presente na sua mesa. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Unipan, educação que transforma. Vem aí, Otaviano Marques com Rádio Ajuda. Na sequência, tem o Adamar Gomes com Esporte, o Bernardo Franco com Radar. Bom fim de semana, bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Heineken Lata 269.